Amém? Graças a Deus. É preciso orar, né, irmãos? Fique de pé. Isso é. Porque Deus tem falado ao meu coração, principalmente essa semana. E é importante entender, irmãos, preste atenção, é importante entender que muitas coisas, Deus há de tocar em você nessa noite. É importante compreender que muitas coisas você não recebe mais na mente. Você vai entender isso hoje. Muitas coisas, elas não mais passam pela sua mente. E ainda se alguém pudesse entender o que eu vou dizer ou alguém vai dizer, ficaria só no campo das ideias. Então nós precisamos orar. Eu gostaria de orar com você agora. Coloque a mão sobre o seu peito, feche os seus olhos, para que a bondade do Espírito Santo grave coisas no seu espírito, amém? Que seja impartido, ou seja, dado de um espírito para outro espírito, daquilo que Deus tem e daquilo que Deus deseja, amém? Para que não seja mais uma palestra de domingo à noite, para que não seja mais talvez um culto motivacional ou alguma coisa nessa natureza que alguém venha entender. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, pelo poder do Espírito Santo, ó Deus, que a sua palavra, Deus, não vá, Senhor, de encontro simplesmente, unicamente à mente humana, ao cérebro, ó Deus, humano, guardador de informações. Pai, no nome do Senhor Jesus, mas que a sua palavra, Deus, seja gravada, Deus, na tábua dos corações, como diz a tua palavra. Que a sua palavra, Deus, fique impregnada no Espírito, e que do Espírito ela redunde em vida e vida com abundância, e em verdade, Senhor, prática, em nome de Jesus. Senhor Deus, que essa noite, ó Deus, o Senhor venha mudar pessoas nesse lugar de endereço, espiritualmente falando, Senhor. Senhor, que pessoas possam elevar o seu nível, em nome do Senhor Jesus, para a graça e glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Sente-se no seu lugar aí. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Amém? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Amém? Capítulo 5. Segunda aos Coríntios, capítulo 5. Abra sua Bíblia, liga aí o seu aplicativo, sei lá, não sei. Amém? Segunda aos Coríntios, capítulo 5. Versos 14 ao 17. Amém? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos de número 14 a 17. Irmão, preste bem atenção, por favor. Não deixe que nada o distraia. Inclusive, se alguma coisa o distrai, é o maior sinal que a sua mente está receptiva, enquanto o seu espírito está apagado. Porque só a mente do homem pode se distrair. O espírito do homem não se distrai. O espírito que está no homem, o Espírito Santo no homem, ele não se distrai com coisa nenhuma. Amém? Você entende isso? O Espírito Santo não se distrai. E Paulo diz em 1 Coríntios 6 que aquele que se une a Deus é um espírito com ele. Agora, se todo o tratado, preste bem atenção nisso, se todo o tratado da nossa vida com os nossos irmãos, com a igreja, com a sociedade, com Deus, são coisas que partem ou vêm para a nossa mente, qualquer coisa pode distrair você. Passa uma pessoa aqui, você perde tudo o que está acontecendo. Entra alguém ali, você some. Como você pode entender? Diz assim, versículo 14, 2 Coríntios 5,14, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, quando nós entendemos isso, ou julgamos isso, que um morreu por todos, logo todos morreram. Presta atenção, irmão. O amor de Cristo nos constrange,
Quando é? Ah, quando eu sei que assisto o filme de Paixão de Cristo. Não, porque lá é choro de outra coisa, de alma. Quando? Quando entendemos e recebemos o quê? Que um morreu por todos, e por causa disto, todos morreram nesse um. Ele morreu por todos, para todos aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante no quê? Daqui por diante aonde? O que é daqui por diante? Assim nós, que entendemos e vivemos isso, vivemos desta maneira daqui por diante. Que maneira? A ninguém conhecendo ou conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Jesus Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos mais deste jeito. Olha que negócio aqui é punk. E aí tem o que você gosta, né? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu não sei dizer, irmãos, quantas milhões de vezes eu e você escutamos o versículo 17. Em alguma pregação acalorada, em alguma conversa na esquina ou na porta da sua casa ou da igreja, e onde tinha uma menina, um rapaz, uma pessoa, contando das coisas que fazia, que eu era do mundo, que eu vim do mundo, que eu fumava, que eu bebia, que eu roubava, que eu adulterava, que eu saía com todo mundo, que eu era uma pessoa ruim, que eu era um drogado, que eu bebia cachaça, lá. Mas você sabe, né, irmão? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, irmão, entenda finalmente que este versículo não está falando de quem você era e é. Esse versículo não tem nada a ver com que você bebia e não bebe mais, que você fumava e não fumava mais. E agora nós somos crentes, irmão. Nós somos crentes, estamos aqui na igreja, aleluia. Olha que bênção, né? Aí sobe um monte de gente nas igrejas, nos altares, sei lá o que das igrejas, e aí ele fica lá, e ele quer contar um testemunho, que ele era um bruxo, que ele matava 60 crianças por dia, não sei como é que não está preso, mas tudo bem, é um bando de gente mentiroso, né, que ele fazia feitiço, comia criança todo dia, picava criança, esses testemunhos que os crentes gostam de ficar ouvindo, que é mentira, né, irmão, que não é mentira. Cara, eu acho que nem o capeta não come 10 crianças por dia. Nem ele mesmo em pessoa, porque não tem coragem. Mas tem gente que eu já vi, né? Tem gente que, nesses testemunhos de igreja, que ele é tão bruxo, mas ele é tão bruxo, que o diabo tem medo dele. Isso aqui é para ganhar dinheiro de igreja, gente. Esse testemunho é para ganhar dinheiro de igreja. Muitos artistas que vêm contar o que fazia na Globo, no SBT, não, cara, eu não dou a mínima o que você fazia na Globo, no SBT e coisas desse tipo. Que eu era bruxa do Didi, do Dedé, do Mussum, do Zacarias, sei lá o quê. E as pessoas, nossa, quantas vezes, irmão, chegaram para mim, nossa, cara, você tem que ver uma coisa. O quê? O testemunho do cara, que ele era bruxo, por dia. E matava 60 crianças todo dia cedo. Eu falei, meu Deus, quem que é esse homem? Adolf Hitler? E assim, multidões, irmão, isso eu estou falando, tá no YouTube, tá tudo aí, essa é coisa... Multidões, irmão, 3, 4, 5, 10 mil pessoas ouvindo e glorificando a Deus por mentira. Que é mentira. Por que você não está preso, hein? Porque Deus me livrou. Então, peraí, quantos anos você ficou na bruxaria? Mais de 30 anos, matando 60 crianças por dia. Mas ele matou o Brasil inteiro. Ele exterminou um país inteiro. E nós não sabíamos. Oxa vida, não deu nem no jornal. É mentira, irmão. Mentira isso. Mas como as pessoas sabem que infelizmente a maioria de nós está mais interessado no que nós fazíamos e não no que nós devemos fazer amanhã, parece que os crentes, desculpa a expressão, tem uma, vou usar essa palavra, eles têm uma loucura por saber, cara, o que você fazia antigamente? Eu era bruxo, olha, conta pra nós, conta. Aí você
você voava numa vassoura, ai meu Deus, eu tinha poderes. Aí você fica, nossa, você tinha poderes, cara. Você já viu quando o apóstolo Paulo vai... não falando de Bíblia, né? Você viu quando o apóstolo Paulo vai se referir à vida que ele tinha? Irmão, ele fica mal. E quem assistiu o filme novo do apóstolo Paulo já viu isso aí. Ele fica muito mal quando ele tem que falar, por exemplo, não é que ele matava crente, não. Quando ele era judeu da tribo de Benjamim, judeu, ele já fica ruim. Quando tem que falar que ele tacou cristãos na prisão, ele fica arrasado de ter que dizer isso de novo. Sabe por quê? Porque ele mesmo fala que toda a vida, toda a sabedoria, toda a história dele, diante do conhecimento de Jesus Cristo, é nada. Então, pegue todas as cartas de Paulo, por exemplo, e veja quantos versículos, quantos textos ele dedica para dizer o que ele fazia quando ele encontrou Estevão, o que ele fazia quando ele encontrava os crentes, o que ele fazia quando encontrava a igreja. É pouquíssimo. 99% de tudo que ele escreve é o quê? Quem é Jesus, o que Jesus quer de nós, vamos para frente, gente, vamos para frente. Sinceramente, irmãos, diante de Jesus Cristo, eu não quero nem saber o que você fez. O que você fez não edifica ninguém. Porque eu bebia, rapaz, você tinha que ver como eu bebia. Ah, é mesmo? Como é que você bebia? Ah, eu também bebia. Que conversa é essa? Ah, eu cheirava, eu era conhecido como nariz de porcelana. Os caras já me falaram isso na igreja, velho. Não tô inventando, não. É mesmo? Ah, eu também. Aí fica uns 3, 4 pinguços, gospel lá, e falando desse troço. É um horror. E muito disso a gente fala, por quê? Porque a gente não tem conhecimento nenhum de quem é Cristo. Da beleza da sua santidade, como a Bíblia diz. De quão maravilhoso Ele é, de quão glorioso Ele é. O que foi que Ele fez na cruz por nós. E principalmente o que Jesus está fazendo hoje, porque Jesus está vivo. Parece que nós estamos lidando com Jesus morto. Até as pregações colocam Jesus em algum tempo para trás. E a gente não... Você quer ver uma coisa? O livro menos lido por todos os evangelhos, sabe qual que é? O livro do Apocalipse. Por quê? Ah, eu não entendo nada. É lógico que não. E aqui está a primeira para você. Sabe por quê que a grande maioria lê o livro do Apocalipse e fica, ai, que coisa de louco, eles não estão conseguindo entender nada. Porque ele é um livro de revelação. Ele é um livro não de Jesus na manjedoura, não do menininho que pegaram ele, bateram nele, tacaram ele na cruz. Não, não, não. Ele é de Cristo glorificado. Capítulo 1. Porque, como diz lá o Hernandes Dias Lopes, o Cristo que João vê não tem nada a ver com aquele outro lá. Aquele lá já foi, irmão. Vou falar com todas as letras. Jesus Cristo, homem, já foi. Já cumpriu. Jesus, nos dias da sua carne, já teve o seu sofrimento. E hoje, o que Jesus está fazendo? Ah, ele deve estar amarrado num pedaço de pau por aí. Não, senhor. O Jesus Cristo que aparece para João, já falamos aqui, olhos como chama de fogo, uma espada afiada sai da sua boca, o rosto dele é como o sol no meio-dia, os seus pés são como latão reluzente, a sua voz é como de muitas águas. Ele está vestido de glória e majestade, os anjos estão ao redor dele. Irmão, ele está com os exércitos assim, ó, olhando no reloginho dele. A hora que bater o sino, ele vai vir e vai finalizar a questão. Mas não, eu quero falar hoje do menino da manjedoura. Aí fica, todo mundo chora, até que o crente chora. Eu fico imaginando as turmas. Ah, esses dias um monte de crente, né, falando pra mim. Até me ligaram. Cara, você assistiu o filme do Paulo? Eu falei, ainda não, quero ir lá assistir. Rapaz, você não vai aguentar, você vai chorar. Eu duvido. Porque assim, irmão, quem fica lá se esbugalhando no filme do Paulo é porque não leu a escritura. Não é possível. Essa história do Paulo eu já conheço, ó. Não vai ter nada novo lá pra mim. Ah, é porque ele estava preso, ó. Não sabia que ele estava preso, não. O Lucas, enquanto ele sabe na onde? Ai, não vou... Irmãos, me falaram isso, irmão.
Irmão, você não sabe como é difícil, irmãos. Um crente chegar para você e falar assim: não vou contar o filme para não perder a graça. Ai, irmão, não vai contar o filme para não perder a graça? É a história do que? O Vingadores Guerra Infinita, parte 60? Essa história tem 2000 anos, irmão. História do Paulo. E eu já sei. Não vai aparecer nada lá que não... Mas falaram isso: não vou contar o filme, Lúcio, para não perder a graça. Eu falei: mas eu queria que você contasse. Você está entendendo? E aí vem esse texto aqui, irmão. Ontem nós estávamos o dia todo fazendo uma conferência lá em São Paulo. E quando entrou nesse negócio aqui, a coisa foi tão violenta, irmão, que quase quebrou tudo lá. Está dando uma problemática lá. Eles vão fazer conferência nas igrejas, depois dá um problema violento. Veja, o amor de Cristo nos constrange. O que é constrangir? É ficar assim: rapaz, é mesmo. Ai, tá dor no peito. Não, nos constrange aqui não é constrangido que você fica aqui. Não. Esse constrange aqui é gerar uma transformação, gerar uma mudança. O peso da glória de tudo do entendimento do que Jesus fez, ele é tão violento que ele transforma tudo. É isso que constrange. Não é ficar com vergonha no canto. Não. Quando nós entendemos isso, que quem é esse Jesus? Jesus morreu por todos. Aleluia! Olha aí! Jesus morreu por nós, pessoal. Que alegria, né? Só que tem uma coisa: falar que Jesus morreu por nós, para que a gente... Eu já vi adesivo, eu já vi camiseta, eu já vi música, muitas, pregação, muitas, e aqueles banners de internet me dizendo assim: Jesus morreu por mim para que eu não tivesse que morrer. Isso é mentira, cara. Você não leu Colossenses? Paulo diz assim, ó: nós, pelo batismo, fomos incluídos na sua... Jesus não morreu para que você não tenha que morrer. Jesus morreu para que você morra. Você tem que morrer, irmão. Se você não morrer, você será condenado. Porque só os que têm vida eterna podem entrar no reino de Deus. E quem é que tem vida eterna? Aquele que nasce de novo. E para nascer de novo tem que morrer primeiro. É isso que está falando aqui, ó. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos. Para quê? Para que aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmos. A pergunta é: para quem você vive? Por que você tem ou quer um relacionamento com Jesus? Muitos, né? Eu quero um relacionamento com Jesus Cristo porque Ele me abençoa, Ele abençoa a minha casa, Ele assina cheque em branco, Ele me ajuda, né? Ele me protege. Da onde que vem essas noções, irmão? Ajuda, protege, guarda. Ele manda anjo da guarda. Você já ouviu esses nomes, né? Então Jesus é lindo, maravilhoso, glória a Deus. Ai, que coisa linda. E se Jesus chegasse como Ele chegou naquele dia lá para aquele pessoal, falou assim: ó, pessoal, hoje não vai ter pão nem peixe, pode ir embora todo mundo. Puxa vida, né? Você já viu algum filme? Você já viu algum filme que trate de Jesus daqui para lá? Só tem Jesus menino, Jesus no braço da Maria, Jesus correndo atrás da barra da saia do José, né? Jesus na cruz, Jesus apanhando, Jesus dando peixe para o povo. Não tem nada praticamente sobre Jesus glorificado, Jesus em glória, Jesus agora. Irmão, Jesus ressuscitou, gente. Jesus está vivo. E como que Ele está vivo agora? Ele está na carne? Não, Ele não está na carne mais. Ele está onde? No Espírito. Lembra lá quando Ele vai para vir em carne, né? Diz assim que o verbo se fez carne. Mas antes de se fazer carne,
Deus nunca tinha sido carne. Deus é espírito. Lembra? Deus é espírito, Jesus falou. E importa que os seus adoradores o adorem, hein? Aí a gente pensa que os seus adoradores são cantores. Você tem uma coisa que desgraçou a igreja brasileira no seu entendimento, foi isso. De pensar que a adoração é música. Aí fica todo mundo lá, rodopiando e cantando canções até não sei que hora. A música, o som, a letra, são expressões da alegria da salvação. Música não é adoração. Não é. Mas é tão impregnado isso na nossa cabeça que a gente não consegue, entre aspas, adorar se não tiver uma musiquinha. Geralmente aqui, 40 minutos, 50 talvez, até mesmo uma hora, dedicada à adoração com canções. Tá entendendo? Tira as canções e dedica essa mesmos 50 minutos à oração. Tem pessoa que não vai conseguir ficar aqui dentro. Uns talvez vão cair endemoniados. E outros vão beber água 60 vezes. Vai morrer afogado lá no bebedouro. Porque ele não consegue se expressar se não tiver um barulhinho de chuva. Ele não consegue dormir. Já viu que a pessoa? E bota um fone. Esse dia eu vi no Facebook. No Facebook? Não, no YouTube. Tem lá 2 horas de barulho de chuva com relâmpago. Eu achei da hora. Botei de dia. Fechei o olho. Aquele telhadinho de barro, a aguinha caindo. Você vai fazendo assim, agora o frio tá chegando. Aí você abre o olho, o solzão rachando. Tem, irmão? E a quantidade de visualizações é mais de milhões. Isso significa uma coisa. Tem gente que só consegue dormir com o som de chuva. Ou qualquer outra coisa. Assim como só tem gente que consegue, e aí não sei nem se consegue, mas ele consegue pelo menos entrar num alfa. Se tiver uma luz apagada, uma musiquinha, aí ele consegue dar um alfazinho. Um alfazinho assim, consegue entrar num transinho, mas isso aí não significa nada. Irmão, acenda a luz e vamos orar. Pronto, travou tudo, acabou. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso aqui é perigoso, viu? Sabe por quê? Porque no dia da sua dificuldade, talvez seja no meio da semana, 2 horas da tarde, com o sol na sua cabeça. E você não consegue falar com Deus, que não tem nem um celular com música. O diabo está manifestando. Eu me lembro, uma vez, há muito tempo atrás, lá na igreja, olha, por favor, vá lá na minha casa que meu marido está quebrando a casa toda. Antes eu pensava que era demônio, agora os maridos andam quebrando sem demônio mesmo, né? Mas tudo bem, outra hora a gente conversa. Mas aí cheguei lá, o rapaz estava endemoniado, mas já tinha outros crentes lá. E achei interessante a visão que eu tive. Tinha outros crentes lá dentro. O cara tá endemoniado, irmão, tinha quebrado tudo, tinha sangue, tinha uma coisa horrorosa. E aí eu cheguei ali, tinha um cara com um violão. De costa pro endemoniado, a esposa desesperada, de frente para a parede, olhando para o universo, não sei de onde, e tocando a canção. Dizia ele, depois de tomar uma saraivada de bala depois, que estava criando um ambiente de adoração. O cara estava endemoniado. Que é ambiente de quê? Não, porque veja, que eu vou tocar para atrair a presença de Deus. Cara, Deus é abelha e a música é mel. Aí eu falei, cara, você está totalmente errado. Sabe o que ele me falou? Mas é aquela passagem de Davi. Ai, irmão. Ai, irmão. E, final das contas, eu expulsei 2 pessoas. Ele, primeiro, e o diabo depois. Estou falando verdade, cara. Não estou brincando, não. Tive que expulsar o irmão, para depois expulsar o diabo. Parece engraçado se não fosse trágico. Porque o cara, a mão dele tá toda machucada, todo quebrado de caco de vidro. Uma coisa horrível. Falei, que hora que esse Zezé de Camargo chegou aí? Ah, chegou aqui era 5 horas da tarde, era quase 11 horas da noite, cara. Ele tocou o repertório dele inteiro lá e o diabão só...
Sabe, entendimentos errados podem dar complicações, irmãos. Pode dar. Você tem um problema no trânsito, você tem um problema em algum lugar, e o diabo está manifestado, e você começa, digno é o cordeiro de receber, o cara já era, velho. Ele morreu por todos, para todos aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas por aqueles a quem por eles morreu e ressuscitou. Você vive para Jesus ou você vive com Jesus para você mesmo? Jesus está na sua vida para te ajudar a chegar lá? Ou Ele é a sua vida? Irmãos, veja só. Se você não morrer para viver a sua vida para Jesus, eu não sei aonde é que você está. Você vai talvez passar a sua vida toda vindo na igreja, ou nessa ou qualquer outra, não faz diferença nenhuma. Porque não é isso que Jesus nos chamou. Jesus não morreu e ressuscitou para você congregar numa igreja. Jesus morreu e ressuscitou para você ser a igreja dele. Para você ser o templo dele. E não para você viver indo num templo. Tem um monte de gente que vai viver a sua vida indo a um templo sem ser o templo. Porque o Espírito Santo não mora, não se move, não governa, ele não faz nada. É como se fosse um espírito morto dentro de nós. Irmãos, leia a Bíblia e você vai ver que todas as pessoas que foram cheias do Espírito Santo, eles perderam, em primeiro lugar, todo o entendimento que eles tinham de vida, mudou tudo. Tudo. Jesus não vem fazer parte da vida de ninguém, irmão, isso é mentira. Jesus vem, ele mata você e dá a vida eterna para você. Só que pense, eu sou o templo do Espírito Santo. E como é a sua vida? Faça o que eu quiser, na hora que eu quiser. É estranho, parece um espírito morto dentro de você. Quando você pensaram sobre isso? Porque ele não está vivo. Porque se o Espírito Santo é vivo, e ele é o Senhor, pense, Deus morando dentro de você. Eu não sei quantos viram, eu não vi, fiquei bravo para Dedéu, aquele tal daquele casamento daquela turma ontem lá na Inglaterra lá. Aqueles turma lá. Eu estava lá em São Paulo na hora do almoço, falei, liga a televisão para nós ver um jornal, alguma coisa. Liga no outro canal. Todos os canais estavam passando isso aí. Eu fico pensando, o que nós temos a ver com aqueles caras casando? Mas tudo bem, vai lá. E depois, irmão, nos momentos de oração à tarde, Deus falou assim para mim, então, aquele negócio do casamento bem que podia ser para você, hein? Aí eu falei, vou apanhar. Aí eu já, você já sabe que vai tomar sova, né, irmão? Eu falei, Deus, por quê? Aí pronto. Deus começou a ministrar o meu coração a respeito disso. E eu até falei lá ontem. Como? Como assim você está falando? Existem poucas monarquias no mundo. Existem poucos países no mundo que ainda tem rei, rainha, príncipes, aquela cambada toda, duque, castelo, aquela coisa toda. Embora a monarquia na Inglaterra não seja o que foi um dia, ela ainda é um resquício de um mundo antigo. Aí estava lá o casamento, aquelas carruagens, aquela coiseira, aquela coisa toda. E eu bravo, né? Eu não quero ver isso aí. Brasil pegando fogo, eu quero ver o casamento desse cara. Deus falou, mas não, você pode aprender aí. Você precisa ver esse casamento aí. Aí você dá pinel, né, irmão? Eu acho que alguém aqui, eu acho que alguém aqui no Espírito já me entendeu. Porque o reino de Deus é uma monarquia. O reino de Deus, ele tem um rei, ele não tem presidente, senador, deputado, não existe isso no reino de Deus. No reino de Deus é o rei dos reis e o senhor dos senhores. E nós somos quem? Reino de sacerdotes. O reino de Deus é uma monarquia. Ele não é presidencialista, ele não é nada dessas coisas aqui, ó. Democracia, sabe o que significa a palavra democracia? Governo do povo. O reino de Deus é uma teocracia, governo de Deus. Deus é o rei, pronto, acabou. Deus não escuta opiniões, irmãos. A Bíblia diz, quem será o conselheiro de Deus? Quem poderá dar um conselho para o seu espírito? O apóstolo Paulo fala, ninguém. Ele é soberano, Deus é acima de tudo, de todos. Somos nós que recebemos de Deus alguma coisa para a gente viver, Ele não recebe nada.
de conselho da nossa parte. Quantos podem entender? Quando dizem em Provérbios que na multidão dos conselhos se vence a guerra, é entre nós, não tem nada a ver com Deus, não. A Bíblia diz: quem foi o seu conselheiro? Não achou ninguém. Quantos podem entender isso? Então Deus falou: olha lá um pouquinho para esse casamento, veja como eles tratam o príncipe deles. Deus fala para mim: veja como eles tratam e como é. Eu não estava entendendo, eu sou brasileiro, a gente é brasileirão, daqui a pouco vem a desgraça da Copa do Mundo, a maioria do povo vai esquecer tudo, aquela coisa toda, aquela xaropice daquela cambada lá, mas tudo bem. E daí a gente não tem ideia do que seja isso, porque a gente nasceu esses dias aí. Aí eu ficava vendo aquela carruagem passando, eu não sei quantos viram pela televisão, é isso aí, carruagem passando, a turma dando tchauzinho, e aquela multidão, meu irmão, era uma multidão, que eu não sei, uma rua grandona assim, uma multidão com a bandeirinha, gente chorando, e gente querendo ir para cima daquela carruagem. Eu, brasileirão, nós brasileiros não entendemos isso, que quando passa um político, você quer também envoroçar para esganar ele. Já pensou se passam alguns dos nossos governantes, aí você quer pular para pegar. Eles não... A Inglaterra já é um país autônomo que vive em qualquer sistema político lá, acho que lá parlamentarismo, se eu muito não me engano, ela é independente, mas eles ainda mantêm a monarquia deles. A pergunta é por quê? Porque o povo inglês ama ter um rei, ainda que o rei, a rainha, aquele povo lá não tenha poderes plenos na política mais, mas eles não abrem mão mais. Assim como na Espanha, por exemplo. Você tem um rei. Se você verdadeiramente nasceu de novo, se você foi convertido pelo Espírito Santo, você foi transportado de um império de trevas para um reino, o reino do Filho do seu amor. E aí agora eu estou no reino de Deus, e você vive como se você fosse um brasileirão, sujismundão, vagalzão. Cadê o rei na nossa vida, irmão? Quantos aqui creem naquele versículo? Onde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Eu estarei, quem que vai estar no nosso meio? Quem? O rei. O rei que vem montado no seu cavalo branco, que o nome dele é Verbo de Deus, que tem na coxa e no seu manto escrito o quê? Rei dos reis. Ele vem em glória, irmão. Ele vem na glória da glória da glória, e não vem sozinho não. O Apocalipse diz que ele vem com as santas miríades. Sabe o que é isso? Exércitos incontáveis de criatura celestial vem junto, porque rei que é rei não anda sozinho. Ele já vem com todo mundo. Lê o Apocalipse pra você ver. A visão é muito linda, é a coisa mais linda. Aí nós vamos começar o culto aqui agora, pessoal. 6h30. Não dá para começar 6 e lá vai não sei o que. Pense no rei aqui. Vamos orar. É uma coisa. Então você liga a televisão hoje, depois, lá no YouTube, e veja como eles tratam. Não é nem rei ele, aquele menino. Não é nem rei. E ele nem talvez nunca seja nem nenhum deles, porque o primeiro é o irmão dele lá. E antes do irmão tem o pai dele que ainda está vivo. Então vai morrer a rainha mãe lá, vai passar para o pai, depois que o pai morrer vai passar para o outro, e se der tudo errado, passa para ele. Mas ele é da realeza. Entendo que ele é um membro da realeza. Como é que eles são tratados? Você viu o casamento? Você viu ele passando com a carruagem, a turma ensandecida para pular em cima do cara. Por quê? Porque alguém de carne, olhando para outro de carne, tem esse tipo de relacionamento com pessoas talvez que eles nunca toquem, nem toquem neles, e eles não têm nem oportunidade de falar. E aí vem a gente. Você serve quem? Você mora na onde? Quem mora em você? Quem vive em você? Você vive em quem? Qual é o valor da Bíblia na sua vida? Qual é o valor do reino de Deus? Você crê? Não crê? Como é que é a sua? Você tem que responder essas coisas. E não, eu creio em Jesus Cristo, aleluia, estou até chorando. Não, tudo bem, você crê em Jesus Cristo, maravilhoso. Quem é Jesus Cristo que você crê? Que pode ser aquele Jesus lá ainda,
o que vai lavar seu pé. Não pense você hoje que Jesus vai lavar o seu pé. Leia aquilo lá, o que ele fala para Pedro. Não, meu pé não pode lavar. Pedro, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Ô Pedro, então me lava o corpo inteiro. Vocês já têm sido lavados pela palavra que eu vos tenho dado. Mas isso que eu estou fazendo, irmão, tem que ler. Isso que eu faço agora, vocês não entendem. Mas entenderão aonde, irmão? Lá na frente. Jesus, irmão, lavando o pé dos discípulos, não estava dizendo, eu vou lavar, pode ficar tranquilo, pode se sujar, eu sou o homo na sua vida, eu sou o homo, deixo você branquinho, pode ser um serelepe no pecado, cara, pode ser um gandaia, porque você vem aqui, bota esse pezão todo esculhambado, que você pisou lá no chiqueiro do porco, e eu vou resolver, meu filho, pode ir lá, não. A lição de humildade de Jesus lavar o pé dos apóstolos era um ensino para nós e não para ele ficar lavando o pé de anjo, ficar lavando. Irmãos, a gente precisa despertar. Vocês podem entender o que eu estou dizendo? Por favor, entendam. Jesus hoje está na glória, sentado à destra da majestade. A destra da majestade, o que é isso? No seu trono de glória. Aonde é que está Jesus? No seu trono de glória, coroado de glória, vestido de glória, tudo ao redor dele é glória. Mas quando a gente fala Jesus, parece aquele menino, filho da Maria, do Zé, carpinteiro, vai sofrer, tadinho. Então o nosso relacionamento está com aquele Jesus, e não com Jesus, o Cristo, crucificado e ressurreto, gente. Gente, ele ressuscitou, gente. E depois que ele ressuscitou, ninguém põe a mão nele mais não. Ah, os romanos pegaram ele lá batendo. Não, ninguém. Você vai ver um pouquinho para frente em Atos dos Apóstolos, que Herodes morreu, caiu morto, foi comido de bicho. Por quê? Porque não deu glória a quem, irmão? A Deus. Que Deus? Jesus. Ah, lá no Antigo Testamento, né? Não, em Atos. Atos dos Apóstolos. Ele começou a querer fazer as graças dele, o Espírito Santo foi lá e matou ele. O Ananias e Safira, Atos 5, foi fazer as suas gracinhas, as mentiras, rolo com dinheiro, rolo com mentira, rolo com mulher, rolo com não sei o que. Foram lá, mentiram para o Espírito Santo. O que aconteceu com eles, irmão? O Espírito Santo matou. Irmão, quem foi que matou Ananias e Safira? Quem foi? Foi o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo é uma pomba. Ele não faz isso. É pombinho. Ele vem lá, aqui ó. Pss, pss. Você me chamando pombo? Joga um milho ungido, faz 5 dele. Aí o Espírito Santo vem, posa no seu dedo. Ai, que bichinho bonito. Irmão, você tá... Cara, mas o que você está falando é loucura. Ninguém pensa isso. Pode não pensar na sua primeira linha mental, mas ele age com o Espírito Santo como se fosse assim. Ele não teme a Deus. Eu acho que Deus é um Zé Boboca. Vou fazer, vou ser do jeito que eu quiser, não vou melhorar nada, não vou buscar Deus nada. Eu vou... E aí vem aquela coisa do Caim, né? O meu melhor para Deus é isso aqui, ó Deus. É um monte de alface, tá aqui. O meu melhor é esse. Deus falou assim, não, para mim não é. O seu melhor para mim não serve. Caim, vai lá e faz direito. Caim, o que Caim fez, irmão? Saiu e matou o irmão dele. Porque é mais fácil você sair para matar o seu irmão do que viver. Veja, irmão, que a nossa vida não se resume nas coisas que nós fazemos com os nossos irmãos. A nossa vida básica em Cristo é eu e Jesus, Jesus e eu. Depois, eu e você. Por isso que tem pessoas que não conseguem conviver com os outros. Não é problema dos outros nada, é mentira isso aí. É problema entre eu e Jesus. Porque o Espírito Santo, dito nessa palavra aqui que está na sua mão aí, ó, ele dá poder para você, viu, irmão? Não pensa que o Espírito Santo, ele desce para a gente ficar orando em língua, tremendo, naquelas coisas. E no outro dia eu odeio, eu mato, eu quero o fim, eu não quero saber desses irmãos perto de mim. Isso aí tem alguma coisa errada com essa história. E é melhor a gente começar a se arrepender agora. Porque você pode estar vivendo debaixo de um espírito maligno, pensando que é o Espírito Santo.
Você não... Veja, irmão, o Espírito Santo, o Espírito é santo. Olha o nome, Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Aí ele vem morar dentro de você. E o Espírito de Deus é tão fraco, o Espírito Santo de Deus é tão medíocre, que ele não consegue mudar nem a sua forma de agir. Ah não, porque ele me aceita. Eu quero ver na Bíblia onde é que se arrumou isso. Alguém, ele me aceita do jeito que eu sou. Inventaram esse versículo e puseram na nossa vida. Eu quero saber onde que está escrito aí. Que Deus vem, mas ele me respeita. Deus me respeita. Deus respeita? Eu. Irmão, tem outros seres humanos que não me respeitam. O Deus de glória não sou eu, cristiano. O Deus de glória é Jesus. É Jesus, o Rei da glória. Agora, quando eu sei que ele está passando em algum lugar, como é que é? Ah, deixa ele lá. Se você quiser, depois ele passa aqui depois do almoço. É assim que foi no casamento da realeza lá? Sim ou não, irmão? Fala, responde. Não. Quando o rei sai lá na rua da Inglaterra, alguém da realeza, o que acontece na rua? Trava tudo. Dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei lá no Espírito. Parece que não tem ninguém. Ou Jesus, das duas uma, ou Jesus não veio porque a gente está muito para baixo da terra, ou ele veio e a gente está frito. Como ele já disse várias vezes lá na antiga aliança, se eu sou o Pai, onde está minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está minha glória? Já virou para nós, e entenda, irmão, abra o seu espírito para o Espírito Santo de Deus. Essa palavra não é para você, eu não estou pregando para você. Deus está falando conosco, comigo primeiro. Eu não sou bobo. Ah, está falando para... Não, cara. Se você andar em desobediência todo dia da sua vida, o problema é seu. E eu não quero. E eu não quero porque alguém me forçou, porque alguém me deu. Não, eu não quero porque eu consigo vê-lo. E ele é glorioso mesmo. Ele é maravilhoso mesmo. E olhando para esse Deus de glória e maravilha, só tem uma coisa que eu posso fazer. E consertando, e consertando, e consertando, arrependendo, arrependendo, e consertando. Não tem nada a ver com você não, cara. E se você também quer fazer alguma coisa por causa de mim, você está perdendo seu tempo. Não é isso. Irmão, a igreja, o reino de Deus, não é você e eu resolvendo as nossas pendengas. Somos nós e Ele. A pergunta é, Jesus inspira você a quê? Que Jesus você está vendo? Ah, o Jesus lá. O apóstolo Paulo falou o quê? Aquele Jesus que conhecemos em carne, não o conhecemos mais assim. Sabe o que ele está falando? O Jesus que eu conheço, o Jesus, irmão, tem que entender isso aqui. O Jesus que apareceu para Paulo, não era Jesus de carne. O Jesus que Paulo falou, eu não recebi o evangelho de homem nenhum. Eu recebi do próprio Senhor Jesus, quando eu estava lá no exílio, no deserto da Arábia lá. Foi Ele que apareceu para mim. Foi Ele que me derrubou da montaria. Foi Ele que falou as coisas para mim. Não recebi de Pedro, nem de Tiago, nem de João, nem de nenhum dos apóstolos. Lê a escritura para você ver. O que eu recebi do Senhor. Ele apareceu para mim. Aí imagina, quem foi que apareceu para Paulo? Aquele homem, nascido em casa simples, em Belém da Galileia, mãos calejadas, rosto de carpinteiro. Foi isso? Não. Porque os acontecimentos na vida de Paulo acontecem muito depois de tudo aquilo acontecer. Muito depois. Quem apareceu, quem Paulo viu, mexeu com ele. Se a nossa vida não está saindo do nosso eixozinho, não lhe falta pregação, não lhe falta livro, não lhe falta canção, lhe falta ver Jesus. Você precisa ver Jesus. E a Bíblia diz que aquele que amar o Senhor, Jesus falou, eu me manifestarei a Ele. Eu vou aparecer para Ele, eu vou tocar nele, eu vou aparecer no sonho, eu vou tocar nele de alguma maneira, ele nunca mais vai ser o mesmo. É estranho, irmão, ver esse Jesus
da Bíblia, vê esse Cristo glorioso, esse Espírito poderoso, que mexe no universo, no cosmos inteiro. A hora que ele chega em você, você detém ele, você para ele, você joga ele no chão, você entristece ele, você bota ele para o lado. Quanto você está entendendo o que eu estou dizendo? Parece que Deus não faz efeito na gente. O Deus que chama cada estrela, diz a Bíblia, Deus que chama cada estrela do universo. Nós não sabemos qual é o número disso. Não é a estrela da galáxia, é a estrela do universo. Cada estrela pelo seu nome. E elas chamam você e você não vai. 6:30 pode ser 6:45, como pode ser 7:50, como pode ser qualquer outra coisa. Você está entendendo? Porque quando eu venho aqui, na verdade eu não vejo nada nem ninguém. Falta a conversão verdadeira, falta a entrega verdadeira. Quando eu venho aqui, sabe quem que eu vejo? Vejo aquilo que Jesus falou de João Batista. Quem vocês saíram para ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um homem, um profeta? Foi isso que vocês foram ver? Aí Jesus pega a palavra: eu, porém, em verdade vos digo, muito mais do que um profeta. Por que Jesus falou isso, irmão? Porque Jesus, quando olhava para João, não via um meio primo. Irmão, Jesus e João Batista eram meio primos de sangue, humano falando, por causa de Maria e Isabel. Então tinha um grau de parentesco, de ligação de... Veja na Bíblia, quando João o Batista encontra Jesus, como é que ele trata? E aí, primão, beleza? Chega aqui, chega aí. Chegou? É nós, bora lá. Eram primos. Nem ele com Jesus e nem Jesus com ele. Eu separei alguns versículos aqui. Eu vou ler. A pregação está gravada. Ouça o que eu estou falando, amém? Ouça a voz de Deus através da palavra. Preste atenção, a fé vem pelo ouvir. Não abre a sua Bíblia não, só anota o versículo que você quiser. Mateus 13:54 diz assim: chegando à sua terra, Jesus ensinava-os na sinagoga de tal sorte que todos se maravilharam e diziam: de onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós as suas irmãs? Quem pensa que Maria é aquela história também já era. O nascimento virginal é de Jesus. Depois José chegou e bateu o ponto. Teve os filhos dele lá. Jesus, na sua carne, teve irmãos de sangue. Jesus, na sua carne, teve irmãos de sangue, consanguíneos. Bem? De onde vem tudo isso? E se escandalizavam nele. Jesus, porém, lhes disse: não, essa conhece, não há profeta sem honra, a não ser em um lugar, na sua terra, na sua casa e entre os seus familiares. E Jesus não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Incredulidade do quê? Você vai entender. Marcos 6:3. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vive entre nós as suas irmãs? E se escandalizavam dele. João 7. Escute. São passagens em sequência. João 7. Amém? João 7, versículo 1. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia. É a mesma história, preste atenção, contada por pessoas diferentes. Andava pela Judéia, pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se a ele, os seus irmãos, e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que você faz.
Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se você faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Verso 5. Porque nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Que irmãos? Judas, Tiago, Simão. Quem que chegou em Jesus e falou isso aqui? Foram os irmãos dele. Ó Jesus, seguinte, pega e vai lá, cara, aparece. Faz os seus milagres para a turma crer em você. Por quê? Porque nem nós não cremos. Quem que falou isso para ele? Os irmãos de sangue dele. Aquela galera. Mandaram Jesus para outro lugar fazer o sinal. Porque, cara, a gente não acredita em você não, mano. Tá aqui, ó. Porque nem os seus irmãos criam nele. Marcos 3, 20 e 21. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus, isto é, seus irmãos, ouviram isto, saíram para prender Jesus. Por quê? Porque os seus irmãos diziam, está fora de si. Não sei se você já tinha lido isso aqui. Veja, Jesus fazendo sinais, milagres e pregando. Os irmãos dele souberam, foram lá prender ele. Antes dos romanos, antes dos judeus, antes de todo mundo querer pegar Jesus, os próprios irmãos dele queriam pegar ele. Por quê? Quando via ele falando que ele era filho de Deus, e quando ele via fazendo sinais, você fala, esse cara aí tá louco. Vamos pegar ele, vamos prender ele. Ele tá louco, ele tá fora de si. Quem? Os seus irmãos. Por quê? Porque até naquele momento eles viam Jesus, o meu irmão. Jesus, carne, nasceu com a gente, cresceu aqui, almoçou comigo ontem, foi no banheiro, fez xixi. Então não é possível que esse cara aí seja. Não, isso aí não. Isso é nosso irmão. Igualzinho a história de José, né, irmão? Lembra de José lá? Olha Gálatas 1:18. Decorrido 3 anos, Paulo falando, subi a Jerusalém para me encontrar com Pedro, Cefas, e permaneci com Pedro 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Alguma coisa aconteceu aqui. Porque esse Tiago lá, quando Jesus estava em carne, quando Jesus estava ali, não acreditava no seu irmão, tentou prender o seu irmão, zombava do seu irmão, não tinha nada a ver com o seu irmão. Mas quando Paulo, muitos anos depois, sobe a Jerusalém para pela primeira vez se encontrar com os apóstolos, ele só encontra Pedro, fica 15 dias com Pedro, que ele não conhecia, e depois ele não vê nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Alguma coisa aconteceu aqui. Sabe o que aconteceu, irmão? Vou resumir para a gente ganhar tempo. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele vai aparecendo primeiro para Maria Madalena, depois ele aparece para Pedro, depois ele aparece para os discípulos, e a Bíblia diz que ele aparece a Tiago. Os irmãos de Jesus, que conheciam Jesus na carne, agora perceberam que aquele homem que estava na carne, na verdade, era o Cristo de Deus. E não somente Tiago, porque Jesus tinha Tiago, Judas, Simão e um monte de irmãs, certo? E José. Então tinha 4 homens, irmãos de Jesus, e algumas irmãs que não se sabe, não se fala o nome delas aqui. Aí você vai lá na carta de Tiago, porque esse Tiago que escreveu a carta aqui, todos os estudiosos bíblicos concordam que é o Tiago, o irmão do Senhor, porque tem 4 Tiagos na Bíblia. Tiago, filho de Alfeu, tem o Tiago, filho de Zebedeu, tem esse Tiago, irmão do Senhor, e tem o Tiago, chamado Tiago o menor. Mas todos os estudiosos concordam que esse Tiago da carta é o irmão de Jesus, porque o Tiago, filho de Zebedeu, morre no começo de Atos dos Apóstolos, passa a fio de espada. Esse Tiago, irmão do Senhor, se torna o líder da igreja em Jerusalém. Não é Pedro nem João, é Tiago o líder.
Tiago, escute, ele conheceu, ele era irmão da carne de Jesus, mas no espírito, servo dele. Tiago, agora na carta de Tiago, Tiago 1:1, abre aí, Tiago capítulo 1, versículo 1, abre a sua Bíblia. Lá no tempo da carne, não creio nele, não acho que ele está ficando louco, esse cara aí não está falando bobeira, vamos prender ele, não acredito nele, ele é meu irmão aqui, filho do meu pai, da minha mãe, tomamos café ontem junto, lá, 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 lá. Jesus aparece glorificado para ele, Jesus aparece em glória, Jesus aparece ressurreto, ele se converte, cara, ele entende quem verdadeiramente era aquela pessoa, ele se arrepende e se torna, a conversão dele é algo tão poderoso, que ele se torna o líder da igreja de Jerusalém. Aí ele vai escrever a carta de Tiago, ó, a carta dele, Tiago capítulo 1, versículo 1, o que está escrito? Tiago, servo do Senhor Jesus, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Alguma coisa mudou? Tiago, ele não fala assim, Tiago, Tiago, irmão do Senhor. É Paulo que o identifica como ser irmão do Senhor. Quando a palavra passa para ele, ele não ousa dizer que é irmão do Senhor. Sabe por quê? Porque a ninguém mais conhecemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele se identifica, se liga e se comunica com o Cristo, o Deus que é Espírito, que naquele momento da vida estava na carne daquele um que nasceu irmão dele. Mas depois da morte e ressurreição ele entendeu, cara, esse aí é o Filho de Deus, ele é o Senhor. Então quando ele pega a palavra para dizer, ele não fala, Tiago, irmão de Jesus, vocês me conhecem, vocês estão ligados? Não. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não fala, servo do meu irmão, servo do meu parente, servo do benção, não. Quando ele vai falar de novo, depois da revelação e do entendimento, ele chama ele mesmo de servo do Senhor Jesus. Ele não ousa se ligar, ele não ousa chamar ligação de carne novamente. Quantos estão entendendo, irmãos? Agora você dá um pulinho para frente, Judas, a carta de Judas, antes do Apocalipse, Judas 1:1. Esse Judas aí, Judas 1:1, é o irmão de Tiago. Amém? Está lendo aí? Judas 1:1. Está escrito assim, ó, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, eu sou irmão, mas de Jesus eu sou? Por quê? Porque ele é Deus, ele é o Senhor. Eu não ouso chamá-lo de meu irmão, embora tivesse tido a honra de conviver com ele na carne lá atrás, mas lá naquele tempo eu não cria nele. Nem eu e nem Tiago acreditávamos quem ele era. Mas agora que ele apareceu para mim como ele verdadeiramente é, que ele se manifestou a mim como ele verdadeiramente é, eu não ouso chamá-lo de meu irmão. Tiago é meu irmão, mas Jesus não. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A ninguém mais conhecemos segundo a carne. Deus é Espírito. Você vai ver incontáveis palavras no Novo Testamento narrando, somente Paulo narrando a luta entre a carne e o Espírito. Você lê, seja sincero, quando você lê Paulo falando nos Romanos, por exemplo, da luta da carne contra o Espírito, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que ele estava lutando contra pecado na carne, que quer tomar cachaça, que quer catar a mulher dos outros, que quer fazer bagunça. Quantos estão entendendo? Quando você vê assim, a luta, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque ambos são opostos.
A gente pensa o quê? Ah, é bagunceira. Ele está lutando contra vício. Ele está lutando contra não sei o quê. Ah, irmão, é muito mais. É muito mais além disso. Sabe qual que é uma... Talvez, eu creio no meu coração. Creio, né? A seu respeito, a minha crença pode errar, não tem problema. Eu creio que a maioria, eu creio que a maioria dos que estão aqui não luta mais contra a 51. Não luta mais, talvez, contra cigarro, contra droga, contra maconha, contra adultério, contra prostituição. Talvez a grande maioria daqui não luta mais contra isso. Já foi liberto disso, legal, aleluia. Mas quem disse que a luta do Espírito acabou contra a sua carne? E se a carne aqui for algo muito mais além do que, ai, estou com vontade de beber pinga, daqui a pouco cerveja, ai, Espírito Santo me ajuda, não. E se a carne aqui for a maneira com a qual nós continuamos vendo tudo? Quem é mãe e pai aqui? Mãe e pai. Levanta a mão. Mãe e pai. Né? Vamos pegar ali o exemplo do mais novo que está chegando aí. A não ser que eu não esteja sabendo de alguma coisa. Pegar ali, né? Moisés e Camila, Caio, Lisandra. Se tem mais alguém aí sorteado, avisa a gente. E se essa criança que vem no ventre de vocês for um profeta, vocês saberão reconhecê-lo? Cuidar dele? Honrá-lo? Prepará-lo? Você está entendendo? E se a Carol for uma evangelista de Deus, for uma apóstola de Deus, que está dentro da casa de vocês, você sabe reconhecê-los? Quando a gente vê, a gente só vê carne. Quando o Eliabe, quem é? Ah, meu filho. Eu sou carpinteiro, ele é carpinteirinho. Deixa eu dizer uma coisa. Moisés foi criado dentro da casa de Faraó. E Faraó nunca soube quem ele verdadeiramente era. Se tem crianças, jovens, se tem filhos, se tem gente debaixo da sua tutela e você não reconhece, talvez você esteja debaixo do espírito de Faraó. Deus cega você para que você não veja quem é essa criança que está com você. Porque se você vê, você vai transformar ele num egípcio, igual você. Um porcaria de viciado nas coisas do mundo. De alguém que só quer coisa do mundo. É todo mundo. Virando as crianças, todo mundo. E mundo eu não estou falando fusarca não, viu, irmão? Eu estou falando o desejo comum de qualquer pessoa do mundo. Que é o quê? Sucesso, ir muito bem, ter dinheiro, 3 carros, um cachorro de raça, não sei o que ela dá quanto e tudo mais. Então eu pego os meus filhos e fico dando essa broca na cabeça dele para entrar o seguinte: mas mãe, eu tenho um desejo pelas coisas de Deus. Ah, tá amarrado? Que é isso? Deus não, amarrado. Vamos lá domingo, tá bom demais. Parece uma coisa que não existe que eu estou falando. Eu já discuti com uma mãe crente na igreja. Porque na época o filho e a filha queriam ir para as vigílias que nós fazíamos, pois os pais não deixavam. Ah, irmão. Hoje, muitas coisas acontecem justamente por causa disso. Eu gosto daquele filme, né? Tem uma frase naquele filme que é muito legal. Aquele filme do brasileiro. Antigo aquele filme, antigão já. Assisti há muitos anos. Aquele filme... Como é que chama aquele filme do... Como é que é? Não é do Brasil, não. Que é das favelas lá, da Cidade de Deus. Como é que chama aquele filme? Cidade de Deus. É isso aí. Aleluia. Obrigado, Senhor. Jesus. É esse, Cidade de Deus. É isso aí. Eu falei. Tem uma frase naquele filme, irmão, que aquela frase é de Jesus, aquilo ali. Na hora no filme que os caras estão dentro da boca de fumo, não sei o quê. Aí bate na porta, os caras ficam armados. Igualzinho. Quem tá aí? Aí entrou os caras lá. E aí, não sei o quê. Ô, cara.
Ô, Dadinho, ô Dadinho, você me assustou, cara. Como é que você chega assim na minha boca? Quem foi que falou que a boca é tua, rapá? Nossa, que coisa horrorosa. Você está falando? Quem foi que falou que o filho é teu? Tá vendo? Carne. Isso é ser carnal, igual alguém que fuma cigarro e toma cachaça. Isso é ser carnal. Cada uma das nossas crianças foram nos dadas dentro de um tempo que Deus pré-determinou na sua eternidade, para que nós cuidássemos delas. E assim nós fôssemos abençoados com aquilo que sempre foi e sempre será dele. Porque, por isso, você quer ver um exemplo na Bíblia? Não é Bíblia. Jó. Os 10 filhos de Jó morreram, gente. Eram 10. Os 10 morreram. Quando passaram o microfone para ele, o que foi que Jó falou? Deus deu, Deus tirou. Louvado seja. Jó é um homem fantástico por tantas coisas, mas aqui já começa arrebentando. Mesmo na sua dor tremenda, ele sabia que quem deu foi Deus e quem podia levar era Deus, que sempre foi de Deus. Nós somos, irmãos, cooperadores, nós somos dispenseiros, nós cuidamos daquilo que é de Deus. Quem são essas crianças que estão aí? Ó? Quem são esses jovens aí que tá aí? Um dia gritaram, né? Para Jesus, bem-aventurados os seios que te amamentaram. Ai, que bênção, palavra bonita, né? Aí Jesus aqui, ó, mais bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Jesus era meio seco, né, irmão? Não é que Jesus era seco, é que a vida do homem é cheia de ilusões e mentiras. Você já pensou que você pode ser um faraó na vida de uma pessoa dessa aí? E que você não consegue discernir quem são seus filhos porque Deus cegou você? Você já pensou nisso? Porque se Deus revela para Faraó quem é Moisés, Moisés morria. Assim como muitas crianças têm morrido dentro da casa dos pais. Você pensa que aquele espírito que estava em Herodes e aquele espírito que estava no Faraó das matanças acabou? Ele está aí. Só que ele não mata mais com genocídio. Ele mata na sala da nossa casa, como diz Josué Erion. Ele mata no convívio com você, que é carnal, que é humano, que tira a vida espiritual deles, que não investe. Investe em outra coisa. Por favor, irmão, entre parênteses. Eu não estou falando para você tirar seu filho da escola. Não, por favor, não vai para esse lugar, amém? Aqui ninguém é burro. Ah, então amanhã eu vou tirar meu filho da escola, vou criar ele igual o João Batista, vou vestir uma roupa de pelo nele, de tapete, mandar ele lá para o meio do mato. Nós vamos prender você, não é isso não. Agora, obrigado, Senhor. Por que João Batista, sumo sacerdote de Israel, sumiu da casa do pai e da mãe e foi lá para o meio do deserto? Por quê? Quem levou ele? A Bíblia não diz que ninguém, a tia apareceu. A tia, vamos comigo, filho, que a mãe está brigando hoje. Levou para casa a avó? Não. O Espírito Santo tomou João, já vai que aqui, ó, essa escola sacerdotal de Israel não presta mais. Esta escola sacerdotal do teu pai, da tua mãe, dessa cambada toda, não presta mais. Vamos para o deserto, nós vamos trocar ideia lá. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem é essa pessoa com quem você está casado? Ah, já sei. Tânia Regina, né? Tânia Regina Bueno. Tá aqui, ó. O RG, Não entendeu nada. Tratativa de carne. Quem é esse aqui? Marcelo Gimenez. Quem é esse aqui? O João, o Pedro, o Kleber, o Cristiano, o Hélio. Tá vendo? É sempre assim, ó, raso. E é por isso que a gente vive vidas muitas vezes sem honra nenhuma. Nós não honramos uns aos outros. Nós somos incapazes. Sabe por quê? Porque eu te vejo na carne. E quando a carne vê a outra carne, vê o que, irmão? Pecado, sujeira, erro e imperfeição. Aí uma carne, olhando para outra carne, pensa o quê? Igual os irmãos de Jesus. Vamos prender ele, vamos pegar ele. Ele está fora de si. Ele não é nada disso não. Eu conheço ele. Ele jantou aqui em casa ontem, depois deu dor de barriga, foi fazer cocô e xixi lá. Quem? Jesus fazia cocô. Credo. Você acha que Jesus nasceu com tampado?
era um boneco. Ele era homem, perfeito, em carne. Deixa de ser bobo. Vamos parar com isso. Vocês estão entendendo? Os irmãos de Jesus agiram como? Na carne, porque eles viam o quê? Carne. Então qual é a luta contínua do Espírito Santo em você? Porque o cigarro já foi, porque a cachaça já foi, que arrumar confusão com a mulher dos outros, com o marido dos outros já foi, não sei o que já foi. Então não bebo, não fumo, não uso droga, estou liberto. Quem falou? Aonde que está escrito? O que você acha isso? Irmão, cigarro, esses vícios, essas coisas mais fáceis, é a que vai primeiro. Agora, o vício de a gente olhar o outro na carne, esse é duro de tirar. Quem é seu marido? Ah, é um Zé das quantas aí. Aí pega as mulheres, malhando seus maridos. Ela tá falando, mulher que fala mal do marido está falando do quê? Da carne dele. Maridos que falam mal do esposo está falando do quê? Da carne dela. É carne, criticando carne, que volta para crítica. Entendendo? Tá entendendo, irmãos? Agora, quando você percebe pelo Espírito a pessoa no Espírito, opa, quem que é isso aí? Isso é um pastor de Deus. Eu tenho um pastor de Deus dentro da minha casa. Epa, esse menino que está aí não é o filho da tia, é o João Batista. Lembra lá, é lindo, irmão, lá em Lucas, a palavra profética que Zacarias fala do seu filho, que Simeão na porta do templo fala, esse menino, irmão, peraí, essa eu quero ler. Se alguém achar mais rápido que eu, faça favor, que essa aqui não estava nem na programação. Simeão, vá aqui, ó. Ei, Bíblia, também você também na hora. Simeão, irmão, acha aí, vamos lá, vai. Participativo agora, aleluia. Aqui, já achei. Havia em Jerusalém, Lucas 2. Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava nele. O Espírito Santo estava nele. Porque não há como reconhecer alguém de Deus se não for pelo Espírito Santo. É aqui que nós estamos quebrando a perna, ó. Para quem crê na palavra, né? Ah, não crê, também tá. Depois você toma um sorvete aí. E o versículo 26. E o Espírito Santo o revelou para ele. Revelou para ele que ele não passaria pela morte antes de viver o Cristo do Senhor. Movido, olha, irmão, o Espírito Santo está em todas. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: isso aqui é uma das coisas mais lindas da Bíblia. Isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo, meu. Isso aqui é lindo. Olha a oração deste homem. Olha o que esse homem fala, gente. Simeão pegou o menino, ele era recém-nascido. Como é que ele sabe? É o Espírito. O Espírito testifica, ó, pá. Ele não conhecia a segunda carne, ó, porque ele veio todo enroladinho. Entendeu? O templo não era uma pessoa que entra por dia, não, irmão. Era toneladas de pessoas, era muito movimentado. Passa um casal no meio, ele, pá, aqui, ei, pá, abre. Vem cá. É essa criança, dá aqui para mim. Pelo amor de Deus, que eu estou aqui, ó, a vida inteira. Olha aqui. Ah, irmão. Agora, Senhor, pode despedir em paz o seu servo segundo a sua palavra, porque os meus olhos já viram a sua salvação, ao qual preparou diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória para o povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Por que eles estavam admirados? Porque essa revelação começou a tocar neles também. Simeão abençoou aos dois e disse a Maria, mãe do menino: este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição.
Que profecia é, irmão? Também uma espada transpassará a sua alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Cara, ó, isso aqui é para maravilhar a gente. Porque ele, com um menino recém-nascido, de 8 dias, que foi levado lá para fazer cumprir as tradições judaicas, porque o Espírito estava nele, ele já sabia que ele era a salvação, ele já sabia tudo. O Espírito Santo revelou para Simeão naquela hora tudo o que ia acontecer com Jesus, quem ele ia ser, o que ele ia fazer e o que ia acontecer com todo mundo que estava à volta dele. Isso é profeta. Pergunta: como? Se era um bebê no colo de uma mãe? Porque ele não viu na carne, porque ele não viu um recém-nascido, porque ele não viu um casalzinho chegando. O Espírito Santo estava nele, o Espírito Santo movia nele, o Espírito Santo mostrava para ele, o Espírito Santo revelava para ele. Você tem o Espírito Santo? Você? O Espírito Santo mora em você? Você é templo do Espírito Santo? Sim, sou, aleluia. Quem é? Levanta a mão. Ei, cadê a revelação da sua vida? Onde é que estão as revelações da sua vida? Podia pegar mais tantas outras passagens aqui a respeito disso. O Espírito Santo, irmão, não é um agente passivo na nossa vida. Ele é um agente ativo. O Espírito Santo te lembra? Aqueles que são filhos de Deus, lembra? É João 3. Vamos lá no João 3. Abre aí João 3. É João 3. Senhor, aleluia. João 3, cadê? João 3. Cadê João 3? Está aqui. João 3,6. O que é nascido da carne é o que, irmão? E o que é nascido do Espírito é o que? Isso aqui já estava confusão. Não te admire se eu te disser, importa-vos nascer de novo. Ao 8, ó. Ao 8, ó. Ao agente ativo. Não é agente passivo, que fica esperando você dar ordem, que fica esperando você ver o que você vai fazer, e depois ele entra na sua vida para ajudar você o que você vai fazer. Não! Ó, o vento sopra para onde, irmão? Para onde ele quer. Alguém aqui controla vento fora Dilma? E diz quem sacar o vento, quer guardar o vento, não sei. Não. Alguém aqui controla vento? Não, né? Olha lá. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é o que, irmão? O que está escrito aí? Assim é todo aquele que é nascido do Alá. O que é um verdadeiro cristão? Não é frequentador de igreja não, cara. É alguém que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. Lembra lá? Paulo falando? O Espírito é o vento que leva você para onde ele quer. O Espírito é o vento e você é a folha seca no chão. Já viu? Você viu a ventania que deu ontem? Eu estava lá em São Paulo, deu um pé de vento e chuva. Soube que aqui teve também. Teve? Perto da sua casa? Ventania. Quando eu cheguei em casa à noite, estava lá tudo sujo de folha. Sabe por quê? Porque um vento veio de algum lugar e o que ele encontrou solto na rua, ele fez o quê? Levou para onde ele soprava, onde ele queria. Aí chega a gente. Eu sou crente, aleluia, estou na igreja. Você faz o que você quer, você não consulta ninguém, você vai fazendo. E depois pede ajuda para Deus. Você está errado, irmão. Se você é nascido do Espírito, o Espírito leva você. O Espírito ensina você todas as coisas. Como que alguém pode estar aqui e dizer, eu sou filho do Espírito Santo, eu sou filho de Deus, e eu não estou entendendo nada que está acontecendo aqui? Se a Bíblia diz, por exemplo, em Hebreus, que naqueles dias que são esses, o Espírito Santo, a unção de Deus, ensinaria a nós todas as coisas. O mais velho não ensinaria o mais moço, nem o mais moço o mais velho. Todos me conhecerão. Aonde? Na cabeça? Você acha que é na cabeça? Não é. Porque o ensino da cabeça você recebe de outro homem.
mas aquilo que vem no teu espírito, você recebe do Espírito. E por isso que tem um monte de gente na igreja perdido. Perdido. Vocês podem entender? Talvez essa palavra mais importante da sua vida até hoje. Você pode sair daqui, tomar um caldinho, ir embora feliz, e amanhã sabe o que acontece? Nada. Ou você pode entrar numa outra dimensão, onde mesmo que as pessoas batam em você, você não tenha dinheiro, tenha desempregado e tudo esteja ao contrário, você está na dimensão de Deus, onde tudo é possível ao que crê, onde tudo acontece, onde o morto ressuscita, a criança doente volta, onde a cura não existe aqui não, cara. Milagre não existe na sua inteligência. A nossa inteligência é contrária a milagres, acorda. O milagre é uma manifestação da onde? No Espírito. Ele vem de outro mundo, não é desse. Milagre desse mundo se chama medicina. Louvado seja Deus pela inteligência que Ele mesmo liberou para os médicos. Mas tem uma hora que o médico não alcança. Não tem? E aí a gente começa a chorar e orar no pé de quem, irmão? Do clínico? Ele nem entenderia você. Você chora, geme e fala com Deus invisível. As pessoas que passam ao seu redor falam, você é louco, vai fechar, vai acabar e vai morrer. E você fala, não vai morrer, não vai acabar e não vai fechar. Porque existe uma força que não é daqui, que fala a partir de dentro de você para fora. Não faz sentido para os irmãos da carne, mas para os que estão no Espírito é fácil de crer. Não há dificuldade para crer em milagres quando se está no Espírito. Agora, quando se está na carne, é impossível crer em milagre. Não é nada impossível nem dificultoso orar em línguas, estender a mão, expulsar o demônio ou fazer qualquer outra coisa, se você está no Espírito. É o Espírito que te leva. Não há dificuldade de abrir a boca no evangelismo ou para qualquer outro momento que você esteja com a pessoa, sabe por quê? Porque o Espírito Santo falou assim, naquele dia, não se preocupe com o que você vai falar. Abre a sua boca e eu colocarei as minhas palavras na sua. Não tem preocupação, irmão, do que a gente vai falar. Se você está no Espírito, se você vive no Espírito, se você é nascido do Espírito. Agora, se você não é, se você não é essas coisas, é difícil mesmo. É difícil, não, é impossível. E a gente sofre com essa vida. E você está sem dinheiro, você sofre. E você perde emprego, você fica doido. E as coisas na sua família não tá bom, você fica doido. E é tudo doido, tudo doido, tudo doido. Por quê? Porque a nossa mente, ela fala, não, você está frito, já era. Mas quando você vive pelo Espírito, quando você entende o que eu estou falando? Está cheio de testemunho de milagre aqui, ó. De coisas que alguém olhava assim, ó. Não vai dar. Não é assim? Ah, esse aí, ó. Aquele ali, ó. Não vai, é ruim, não vai nunca. Né? Olhava para uma turma ateu, pilantra, sem treta que nem nós. Ah, esse aí, ó. Esse aí fumador, esse aí que ladrão, aquele outro bandido, aquele outro, não sei o quê. Nunca. E você está aqui hoje como um cordeirinho, amando Jesus, cantando louvor. O que aconteceu? Você acha que foi a sua mulher ou alguém enchendo a sua cabeça? Você acha realmente que foi? Ou foi algo de dentro para fora que aconteceu, que desentupiu você? Quem é essa mulher com quem você se casou? Você já perguntou para Jesus isso? Alguém aqui talvez um dia já fez essa oração, ou passou 7 dias orando e jejuando para essa oração. Senhor, quem é essa mulher? Casei com ela, porque eu gostei dela, peguei ela, ela me pegou, nós dois nos pegamos e está aí. Sem propósito, na carne. Porque, sabe, irmão, porque muitos casamentos acabam? Porque a carne murcha, a carne fica velha. Essa linda princesa, senhores homens, com que você está, ou esse lindo príncipe, senhoras mulheres que estão aqui, que você casou, que bonitão, que gatinho. Um dia você vai olhar para ele, se você tiver sorte, e ele vai estar tateando assim do lado, assim, ó, com um copo de água para pegar a dentadura e botar na boca. Ai, que coisa. Isso não vai acontecer, não. Ué, pode até não, mas a grande maioria vai perder uns dentinhos pelo caminho.
Aquele garoto, cara, forte, peitoral, corria não sei quantos quilômetros, aquele cara, gostosinho da igreja, vou pegar ele pra mim, carne com carne. Por isso existem 2 casamentos aqui. O que se une à sua esposa é uma... O que, irmão? Mas o que se une ao Senhor é um espírito com Ele, né? Sabe por que dá muito problema em casamento? Sabe por que dá muito problema? É o jugo desigual que você casar com... Não. Se a sua esposa é nascida do Espírito, ela mora em Deus. E se você não nasceu, você está na carne. Aí vai dar briga, irmão. Aí vai dar confusão, sabe por quê? Porque o que está na carne, ele precisa fazer uma coisa para ele continuar vivendo: tirar a esposa dele do Espírito e trazer do lado dele. Você está entendendo? E aí, você vira isso aqui dos lados. Amém? Aí dá pau. Gente que quer orar e o outro que quer namorar. E vice-versa e tantas outras coisas. Um dinheiro para a gente investir na obra missionária e um dinheiro para gente comprar outro sapato. Aí vira um inferno. Porque o sapato, tá entendendo? Linhas do espírito e linhas da carne. Por mais linda que a sua esposa seja, e por mais lindo que o seu maridão seja, um dia vai ser só lembrança. Eu lembro, principalmente na casa da minha avó materna, na minha avó paterna, do meu avô paterno, os pais do meu pai, tinha aqueles quadros, lembra aqueles quadros? Aqueles quadros de vó e vô, os dois assim, ó, serião um do lado do outro assim, ó, piscavam os caras. Um fundo estranho, era fotos redondas, assim, uma coisa de madeira, foto bem antiga mesmo, cara. Aí você olha assim, nossa, eu me lembro assim, a minha memória é bem viva. A minha avó, a mãe do meu pai, eu passava assim, nossa, quem que é? Eu me lembro até hoje, uma das primeiras memórias que eu tenho, vó, quem que é essa mulher? A minha avó, sou eu, filho. Sou eu, filho. Sou eu. Eu olhava, eu me lembro, não é, vó? Quanto você está entendendo o que eu estou falando? Porque ali na foto eu via uma moça branquinha, bonitinha, de olho. Cara, minha avó era muito bonita. E aí eu olhava pro lado, olhava pra foto. Olhava pro lado, olhava pra foto. Aqui eu vi uma velhinha assim, já encurvadinha, enrugadinha, que pintava o cabelo que era branco de violeta. Roxinho o cabelinho dela assim. Bem velhinha assim, a mão toda enrugada. Você tá entendendo o que eu tô falando? Mas não é essa mulher, você não é. Eu era pequena, eu não entendia. Você tá entendendo? Um dia essa pessoa linda, maravilhosa, formosa está do seu lado, vai estar assim. E se o seu ajuntamento com ela for carne com carne, vai ser um inferno na terra. Você está entendendo? Quem é essa pessoa que está do seu lado? Por que que Jesus falou? Sabe por que que não acontece muito milagre aqui? Porque as pessoas não sabem quem eu sou. As pessoas não me honram como eu sou, quem eu sou. Se você é nascido de novo, você foi feito por Deus, alguém no Espírito. Quem é você? Quem é o seu pai? Quem é a sua mãe? Quem é essa mulher? Quem é esse homem? Quem são essas crianças? Quem é esse cara que fala com você aos domingos? Quem sou eu para você? Quem é você para mim? Quem são esses caras que tocam aqui? Quem é o rapaz que te ensina nos sábados à tarde? E me veio uma memória quando Pedro, na sua carta, vai falar de Paulo. Você já viu? E ele fala assim: e o irmão Paulo, que fala coisas difíceis de se entender, no qual muitos deturpam a sua fala, porque são inconstantes e estão no mundo. Mas Pedro era apóstolo e Paulo era apóstolo, então eles tratavam um ao outro como irmão. E quem disse que chamar o outro de irmão é depreciativo? Acontece que quando Pedro chama Paulo de irmão Paulo, ele não está sendo depreciativo, ele está colocando em grande honra. Porque irmão ali não é carne, é espírito. Porque Paulo não era irmão de Pedro. Então quando um apóstolo chama o outro de irmão Pedro, irmão Paulo, eles estão se tratando em grande honra.
Por que a gente não vê, irmão, Paulo chegando para Pedro, Tiago e João? E aí, galera, beleza? É Jesus na fita, hein? É nós. Bora. Pau. Você vê em Gálatas, Paulo resistindo a Pedro face a face, porque ele se tornou repreensível. Não vê? Mas você viu como é que ele fala com Pedro? Mesmo Pedro estando errado naquele momento, você viu como Paulo trata Pedro? Essa é para encerrar, meu. Agora é para acabar, meu. Judas 9. Judas só tem um capítulo, né? Então é versículo 9, tá, irmãos? Judas 9 você devia saber. Você foi procurar Judas 9, você já está errado. Crente bom sabe que Judas só tem um capítulo. Mesma coisa, abre no Salmo 152. Se nego folhear, eu vou tacar a Bíblia daqui. Não tem. Mas vamos do versículo 5. Para o entendimento ser melhor, para nós fechar essa caixa aqui. Quero, pois, esse Judas aqui é irmão de quem? Ele é irmão de Tiago. E ele é servo do Senhor Jesus. Quero, pois, lembrar-vos, irmãos, embora já estejam cientes de uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à prostituição como eles, seguindo após a carne, e são colocadas até hoje como exemplo de fogo eterno. Ora, estes do mesmo modo, como sonhadores alucinados, não contaminam somente a carne, mas também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo, esse agora é para bater, né, mano? O arcanjo Miguel, não é qualquer Zé, não. Agora está falando de ser espiritual de alta patente. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia contra Satanás pela posse do corpo de Moisés, não ousou proferir contra ele juízo infamatório. Pelo contrário, ele disse: o Senhor te repreenda. Estes outros, porém, enquanto tudo o que não entendem, fazem o quê? Difamam. Quer que eu desenhe ainda? Não. Está entendendo? Olha o problema dessa geração. Eu não entendo. Por que eu não entendo? Porque está no Espírito. Então, como eu não entendo e está no Espírito, eu não alcanço, o que eu faço? Falo mal. Ó, tem uma pessoa ali orando em línguas estranhas. Isso aí não, isso é do diabo. Ó, tem uma pessoa se movendo em Deus. Não entendi? Não, então, fogo. Quer dizer então que tudo que você não entende é mentira. Então tudo bem, vamos fazer uma fila aqui. Quem não entender muito bem o funcionamento de um celular, nós vamos quebrar o seu celular aqui agora, porque é do diabo. Vamos lá, vai. Quem é o primeiro a levantar, explicar peça por peça, desmontar o seu aparelho, explicar o que é display, como funciona o touchscreen, todas as pecinhas. E aí, se você explicar exatamente como funciona o seu celular e todas as linhas de telecomunicação internacional, seu celular volta para você. Se não, marreta nele. Amém? Ah, não. Quem tem forno de micro-ondas? Eu. Bora, vem aqui. Se você não explicar como funcionam as micro-ondas, como é que funciona dentro do forno, o que realmente acontece com o alimento, nós vamos quebrar o seu micro-ondas. Por quê? Porque não existe. Você não entende, não presta. Joga fora o micro-ondas. Certo? Não é assim? É o que está escrito aqui. Se eu não entender, eu vou difamar. Se eu não entender, eu vou falar mal. Mas que nível de entendimento é esse aqui? Racional. Simples na mente. E tudo quanto compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas eles se corrompem. Quem é você, irmão?
Quem que é você? Quem somos nós? E essa pergunta não é qualquer uma, lembra? Jesus falou: quem os homens dizem que eu sou? Deus quer saber isso. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Todo mundo ficou quieto, e a Bíblia diz em Mateus 16 o quê? E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus falou para ele? Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, o filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelaram para você quem sou eu, mas é o Espírito de Deus que te revelou quem sou eu. Porque muitas pessoas não conseguem relacionar com Jesus, porque você necessita, e todos nós necessitamos, de uma revelação profunda. E revelação profunda não é na mente, é no Espírito. Pelo Espírito, no seu Espírito. É acordar amanhã como eu acordei um dia. Esse já contei aqui. Estava trêbado, lá para não sei, para as bandas de Pindamonhangaba lá. Vi uma luz, não era nada de milagre, era a luz da igreja acesa mesmo. Entrei dentro da igreja, bêbado, no último banco, Congregação Cristã do Brasil. Entrei lá, não tinha ninguém, só o cara varrendo. Ali eu era o pior capeta da face da terra, porque eu estava saindo do churrasco, indo para casa tomar banho, para noitão e ir para outro. Que o negócio meu era, é que essas músicas de forró aí, alegria, não sei o que. Sentei lá e fiz a seguinte oração, já falei isso aqui: Senhor, você existe mesmo, fala comigo e dá um jeito da minha vida. Apaguei, no espírito, não de bêbado. Quando eu abri o olho, a igreja estava cheia de homem de terno para cá e cheia de mulher para lá, de véu. Eu falei: meu Deus, ou eu morri e estou no céu, que a turma está de véu, aqui é o céu, ou estou danado agora, porque aqui eu estava bêbado, se eu levantasse eu podia esbarrar e cair nos outros. Então eu fiquei lá quieto até o fim. Subiu um homem lá que eu nunca vi, nunca mais vou ver talvez, falou assim: ó, tem um cara aqui dentro. Aí era fácil, né, porque era o único estranho. É fácil de você identificar alguém que não é igreja e mandar a profetada falsa. Só que ele não teria como saber o que eu falei dentro da minha mente. Se eu subo aqui e vejo visitantes, posso inventar uma profecia fajuta para emocionar você. Mas eu não tenho o poder de adivinhar o que você está... De adivinhar não, de entender e ouvir o seu pensamento. Mas aquele homem lá, Deus deu poder para ele, porque ele falou o que eu pensava. Era uma coisa... Até hoje, uma das coisas mais poderosas que eu já vi Deus fazendo foi comigo mesmo. Eu falou assim: ó, você que está aqui dentro, você falou isso, isso, isso. Eu falei mesmo, mas não falei para ninguém, eu falei aqui dentro. E aí Deus falou assim para mim, irmão, naquele dia, porque eu tinha feito uma pergunta, né? Deus, você existe mesmo, só dá um jeito da minha vida. E ele falou certinho. E Deus diz para você, Deus manda dizer para você, que amanhã cedo você é outra pessoa. Ah, irmão, aí é para duvidar, porque eu duvidei. Sai de lá, me deram 40 beijos. A turma lá beija, ósculo santo. Eu queria ir embora e os caras largando beijo em mim, irmão. Aleluia, louvado seja Deus para aqueles irmãos lá. Não estou fazendo nenhum tipo de crítica, não, longe de mim isso aí, não é isso. Mas é estranho, porque eu não estou acostumado com aquilo. Acho que é o dia que eu mais fui beijado da minha vida. E todos eram homens, cara. Saí de lá, limpei a cara, tomei banho e me converti a Jesus. Não, senhor, fui pro churrascão de noite, porque a noite é uma criança. Ó, fui dormir lá pelas 3, sei lá o que, 4. Só que no outro dia, quando eu acordei, Deus cumpriu a sua palavra. Essa pessoa que você está vendo pregar para você hoje foi a mesma que acordou aquele dia 11 e pouco da manhã. Eu acordei naquele dia. Eu era alcoólatra, mas eu bebia todo dia. Não é bebia fim de semana, não. Eu bebia todos os dias. E não era, vamos tomar uma ali, Maica? Não, não era uma, é uma. E aí vinha outras coisas. Nunca lutei com o negócio de bebida. Eu nunca lutei com bebida. Sabe por quê? Porque saiu de mim assim. Nunca mais tive problema com aquelas coisas que eu andava, irmão, porque elas saíram de mim. Não ficava, aí passava perto do bar, se cabia do bar, ai meu Deus, me guarda, me guarda, estou passando frente do bar. Não. Entrava dentro do bar, como entra até hoje, evangelizo, sento lá. Não tem problema com nada, porque Deus tirou de mim, irmão. Deus me falou uma coisa através de um homem, um dia antes. Falou assim: amanhã é outra coisa. O que Deus estava falando? Eu vou fazer, você não tem condição de fazer. Você não consegue fazer.
Eu sei, porque, irmão, por nós a gente consegue fazer o quê? Amanhã eu acordei, irmão, diante de Deus. Cara, eu preciso comprar uma Bíblia. Olha pra você ver. Diante de Deus, eu acordei, o negócio saiu, eu não acordei de... Como é que chama no outro dia? Gosto de jornal na boca, então não, acordei limpo. Acordei, preciso comprar uma Bíblia. Corri na cidade, comprei uma Bíblia. Não, irmão, não comprei. Sabe o que aconteceu? Encontrei um cara que servia comigo no quartel, que era da Igreja Universal. Deus faz as coisas, pô. Me deu uma Bíblia com aquele coração da Universal, dos 318. Falei, essa aqui não vou nem comprar. Deus se move, irmão. Deus não está preso na pedra, na Universal, na Assembleia de Deus. Deus é um vento, cara. Ele está fazendo. Por isso, não duvide e não diga Deus está aqui e não está ali. Deus está onde Ele quer. Deus está em tudo. Ah, irmãos, naquela noite de sábado para domingo, pensa que eu saí para Gandai? Não saí não, cara. Naquela noite, eu te falo, sem nenhum tipo de coisa, sem nada prévio, eu abri no Evangelho de Mateus. Naquela noite, irmão, naquela noite, eu li, acho que os Evangelhos umas 4 vezes, até 4, 5 horas da manhã. Eu não tinha sono, eu lia. E quando eu lia, eu ia lendo, irmão, era como se as letras saíssem assim. Eu entendia tudo, cara. Eu já tinha entendimento de tudo. Parecia que era crente, ó. Eu tinha entendimento, cara. E aí o que acontece? Agora eu tenho que ir numa igreja. E era domingo, tenho que ir na igreja. Liguei para o irmão, você é crente, né? Sou. Qual que é a igreja que você vai? Ele falou, a igreja do Evangelho Quadrangular. Falei, pode ir com você? Posso. Fui, domingão. Você pensa que eu cheguei assim de detetive, envergonhado? O que as pessoas pensam de mim? Senta lá no último banco, fica assim, não levanta a mão? Eu me sentei ali por anos, na cadeira que era minha, na primeira cadeira aqui, ó. Era do lado esquerdo. Aqui. Essa era a minha cadeira, não trocava. Uma vez um Bacir chegou na minha frente, sentou lá, falei, sai daí que é minha cadeira. Ele sentou para lá. Se ele ver isso aí, ele vai lembrar. Eu sentei ali, irmão. Por quê? Porque se é o bom, né? Eu não sou nada. Eu não sou nada, mas é Deus, cara. Deus, você falou, agora você apostou comigo, agora você vai ver. Agora você vai virar. Cara, sabe quando? Eu queria que a minha mãe estivesse aqui. Sabe quando, meus irmãos? Sabe quando que eu tive na minha cabeça, antigamente, um desejo de ir numa igreja, né? Ir na igreja. Essas coisas simplesmente não passavam na minha cabeça. Eu sentei ali. Depois de 2 meses teve batismo. Você acha que a turma passou a sacolinha? Vamos lá, irmãos. Dou-lhe uma, batismo, hein? Última chance. Vamos... Vai concorrer uma moto, hein? Vamos lá, ó. Quem não batizou, ele levanta a mão. Ó, eu procurei o batismo. Que dia que é o batismo, hein? Eu fui atrás. Ah, vai ser o próximo, é 18 de março. Foi, pois, bota o meu nome aí. Esses dias a irmã colocou um monte de foto lá do que eu pareço do batismo no Facebook, irmão. Parece meu Deus, aleluia. Vai lá, fui batizado, aleluia, glória a Deus. Aí começou a aparecer vaga, né, irmão? Vaga. De limpar a igreja, de ajudar as mulheres no congresso. Eu ia em tudo, congresso de mulher eu ia. Não, eu ia lá ajudar, ficar lá. E ficava lá, mano, na igreja. Aí começamos, o Espírito Santo começa a organizar as coisas aí, umas vigílias. Não tinha vigília. Fui lá pedir para o pastor, você pode emprestar a chave da igreja para nós? Para quê? Né? Então querendo orar aí, uma turma começamos a orar. Sabe que hora que era a vigília, irmão? Todo sábado, meia-noite. Da 2 às 3, 4. E às vezes nós saímos para evangelizar lá na Praça do Cruzeiro, na época que o bicho pegava lá. Agora não tem ninguém mais. Eu ia lá orar, ia lá cantar, ia evangelizar, entrava dentro do Gamado, entrava dentro do Habib, entregando folhetos, os caras ficavam loucos. Quem estava fazendo isso? O pastor? Não, um novo convertido. Porque o Espírito Santo ia fazendo assim, ó. Vai, entra. Quando que o pastor ia dar uma chave na igreja na nossa mão, cara? Bando de molecada. Sei que uma época, irmão, começou a encher tanto aquela vigília que os crentes das outras igrejas iam lá orar, porque as igrejas tudo fechadas.
E Deus começou a fazer, e aí vendo negócio de missão, e aí vendo não sei o que lá quanta, e eu comecei a ser líder aqui, e outra ali, e foi chamando, e foi chamando, e foi fazendo, e foi acontecendo, e outros foi chegando, e a escola de sei de quê, e vai para lá, e vai para lá. Aí, cadê? Aí, encontrei com a Renata, falei, vou casar com essa mulher. Vamos casar, tudo bem. Só que é o seguinte, cara, eu tinha acabado de sair do exército, e estava na igreja full time, isso não existe. Ninguém me chamou, ninguém falou, fica aqui, meninão. Bom, se eu vou casar, agora eu preciso arrumar algo para fazer, né? Eu lembro do Decião. Quantos lembram do Decião? Você está assistindo, é você mesmo que não está aqui na igreja, miserável. Entendeu? Eu também lembro. Decião estava trabalhando na Broken, lá na saída da... Vai lá fazer uma entrevista. Fui lá, fiz as provas, que é de fábrica, né? Fiz as provas, não sei o quê. O cara, não, passou, vai começar a trabalhar hoje das 2 às 10. Falei, beleza, vou casar, eu tenho um serviço, né? Irmãos, eu já falei isso aqui, eu estou falando para você diante de Deus. Eu sentei com a carteira de trabalho aqui, ó. E aí o RH, né, aquelas coisas ali que os caras vão assinar aqui. A hora que eu sentei aqui, irmão, o Espírito Santo falou para mim, o que você está fazendo aqui? Vai embora. Aí eu comecei, né, a razoar, quando eu falei, Deus, mas vou casar daqui a um tempo, como é que vai ser? Não tenho dinheiro, não tenho onde morar, não tenho nada. Como é que vai ser? Deus falou assim para mim, pois vá lá na casa do seu pastor que ele está esperando você. Irmão, estou falando desse jeito. Eu falei para a mulher, olha, a senhora pode, eu posso vir daqui a pouco, eu tenho uma coisa para resolver na cidade. Ela falou, não, tudo bem, a gente vai passar aqui, mas não esquece do horário. Era de manhã, não esquece do horário, 2 horas, a gente precisa ser aqui hoje, vai começar hoje a trabalhar. Então tá bom. Fui lá na casa do pastor Sebastião na época. Pastor Erenice, mulher de oração. Lembra da pastora Erenice? Aquela mulher era mulher de oração. Tá com Jesus. Cheguei lá mais ou menos ali perto da hora do almoço. Aí, pastor, preciso falar com o senhor. Ele, entra aí e tal. A hora que eu entrei, irmão, me lembro de você, a hora que eu entrei, a pastora Erenice me reconheceu no espírito. Ela falou assim, o que é que você veio fazer aqui? Eu lembro até hoje, assim, pastor, tem um negócio extraordinário para falar. Ela falou, eu já sei o que é que Deus me falou. Sebastião, vem aqui. Ela que mandava uma mandada, né, da coisa, ela que botava. Eu amo aqueles caras. Sentei, ele vai falar um negócio aí, ó. Eu falei, pastor, você sabe que eu vou casar daqui a um tempo, o senhor mesmo que vai fazer meu casamento, e arrumei um serviço lá assim, só que é o seguinte, eu sentei, o Espírito Santo mandou vir aqui na casa do senhor aqui. Aí ela olhou assim, tá vendo, Sebastião? É aquele negócio que eu falei para você de Deus. Vai ter que resolver isso agora com esse menino, lembro desse até hoje. Aí ele falou assim, a minha imitação já foi melhor. Ô filho, quanto que você vai ganhar lá? Na época, né? Pastor, vou começar a ganhar lá R$700, mais uns tickets, aquelas coisas. Ticket do vai e vem, uma cesta básica que não tem nada dentro. Tá bom, filho. Você vai trabalhar aqui na igreja agora, em tempo integral, e eu vou começar a pagar para você R$900. Tá bom? Falei, não é nem questão de tá bom, pastor. Eu vim aqui para isso. E depois muitas outras e outras histórias aconteceram. Muitas outras e outras histórias aconteceram. Que muitos irmãos aqui participaram, né? E até sofreram no meio, como o Hélio, por exemplo. Uma vez Deus falou, a situação apertou, Deus mandou a gente lá pro Feital naquela época, coisa era, meu Deus, você não tem ideia. E aí, cara, eu preciso arrumar um serviço fora, fazer um negócio. O Espírito Santo, você não vai, você vai ficar aqui na igreja que eu tô fazendo a coisa aqui. Vou mandar um cara na sua casa que vai te ensinar o que fazer. Daqui a pouco chega quem? Claudião. Lembra do Claudião? Ficou assim, vocês estão precisando do seguetor. Vou ensinar vocês a fazer tempero. O salho. O tio da Zélia aqui. O salho. Falei, salho? O que é isso? Sal com alho. Irmão, arrumamos um liquidificador emprestado, acho que foi da sua mãe o primeiro. Fomos lá pro fundo de casa e começamos a bater sal com alho com o negócio. E o Espírito, cara, é uns negócios assim. Eu não apareci do nada, irmão. Eu vim de um lugar, cara. A gente tem uma história com Deus. Eu tenho uma história, eu não apareci aqui. Aí o Elton era adolescente ainda, 15 e poucos, caiu na besteira de ir em casa esse dia. O que você está fazendo? Estão fazendo tempero. E você vai me ajudar. Coloquei meio para cascar alho, lembra? Você cascar no alho até não querer mais. E a gente fazia potinho para vender tempero na rua e Deus sustentou minha casa. E a igreja cresceu e as coisas aconteceram. Tantas e tantas coisas aconteceram de estar em casa, irmãos,
sem ter nada. Daqui a pouco os irmãos batem lá, o cara numa Kombi e uma irmã, viemos trazer uma coisa para você. A mesa da minha casa encheu de comida. Danone, farinha e fubá não. É tudo. E Deus foi sustentando, Deus foi sustentando. Mas por quê? Porque em algum momento, irmãos, eu quero dizer para você, em algum momento, você que crê que é uma pessoa de Deus e tem um chamado, e você crê nisso, você tem a consciência disso, em algum momento alguém que é do Espírito encontra você. E Deus vai mandar, leva carne lá para o meu Elias. E se não tiver ninguém na nação, Deus manda um corvo. Porque lá, naquele arroio de Querite, lá naquele lugar, tinha um profeta de Deus. A nação não reconheceu o profeta. Deus mandou um corvo. E depois mandou ele na casa de uma viúva. Isso aqui é contra a lei de Israel. A viúva tinha que ser sustentada. Lá a viúva sustentou ele. É importante nós sairmos da carne. O que é a igreja que a gente congrega? A igreja que eu vou lá. Aí, ó, aí. Você não contempla esse lugar no Espírito. Você não consegue entender as coisas que Deus está fazendo no Espírito. Você olha para a pessoa que está do seu lado e você só vê carne. Você olha para mim e você só vê carne. Eu olho para a gente, parece um açougue isso aqui. Aquelas carnes penduradas. De vez em quando o açougue fica cheio de carne e de vez em quando fica vazio de carne. Mas quando Deus olha, é só carne mesmo. Vazio ou cheio não adianta nada. Tem muita gente preocupada. A igreja está cheia, a igreja está vazia. Fica os do Espírito. Os do Espírito sempre ficam, irmãos. Quem é do Espírito, ele está ligado a mim e eu estou ligado a você no Espírito. Não quebra. Agora, carne, o açougueiro vai lá, né, Vicente? Tira aquele espeto, dá na mão de quem comprou e esse pega e leva. Agora, quando você não tem preço, porque você está no Espírito e o seu preço já foi pago por Jesus, ninguém tira de lá. Fique de pé em nome de Jesus.